Nós vamos passar agora, irmãos, para a mensagem do Senhor. Abra a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler os versos começando no 14, e nós vamos até o capítulo 13, verso 7. Romanos, capítulo 12, 14, e nós vamos até o 3, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 12, 14. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegrem e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Que todos sejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês sejam sujeitos à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. E é por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço para que o Senhor fale conosco agora, Pai, nesta noite. É um tema, Pai, que tem preocupado a muitas pessoas, inclusive já oramos um pouco sobre esse tema, Pai, sobre a questão da guerra. A guerra que parece que está em todos os lugares. Pedimos, Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos aprender mais sobre este tema e que nós possamos ter uma atitude ativa de hoje em diante. Pai, em nome do Senhor Jesus, fale conosco. Nós queremos ouvir a sua voz. Esse é o nosso pedido em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, estamos aqui. Eu estou numa série de mensagens diferentes, né? Normalmente eu faço série de mensagens ali seguindo os livros da Bíblia, né? A continuação do livro da Bíblia. Mas eu peguei essas últimas mensagens para trazer aqui assuntos que são importantes, porque você está tendo contato com ele todos os dias. Então, nós falamos um pouco sobre o aborto, eu expliquei direitinho sobre essa questão.
Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre o cristão e a natureza, também uma coisa importante, né, que ouvimos bastante, nós temos que saber nos posicionar. E hoje eu quero trazer falar um pouco sobre o cristão e a guerra. Por que falar de guerra? Eu estava, mais uma vez, olhando aqui as notícias. Aí eu peguei uma notícia que estava lá na CNN, eu não marquei a data, mas é aqui desse mês, acho que era 9 de outubro, que ela diz assim, um trechinho da reportagem: guerras ativas no mundo. Abaixo está um resumo das principais guerras ativas ao redor do planeta. Segundo informações do Conselho de Relações Exteriores, esse conselho, se eu não me engano, é o Conselho da ONU. São guerras entre estados, como no caso da Ucrânia, guerras civis em que facções definidas contam com o apoio de diferentes estados, como na Síria, ou conflitos que estão atualmente ativos no mundo. Os conflitos internos, as situações de extrema instabilidade política, ou chamadas guerras às drogas, ou a grupos criminosos, não foram levados em conta. E a lista é a seguinte: guerra entre Israel e Hamas, conflito Azerbaijão contra a Armênia, lá em Nagorno-Karabakh, acho que fala assim, guerra da Rússia e Ucrânia, guerra da Síria, guerra civil no Iêmen, guerra do Tigré. Aí você fala assim, onde que é a guerra do Tigré, né? É lá no Sudão. É uma das guerras mais complicadas hoje, é essa aqui. Alguém lembra de ter ouvido alguma coisa dessa guerra? E ela é seríssima, ela deve ter gerado mais ou menos uns 2 milhões de refugiados que estão no Egito. E a gente nem fala dela. Então, irmãos, se vocês estão vendo aqui que tem várias guerras, e ultimamente nos noticiários, principalmente se você gosta de assistir aqueles canais de notícias, sei lá, tipo Globo News, CNN, sei lá, Record News, só tem isso. Eles conseguem falar sobre isso 24 horas por dia, impressionante. E esse tema, principalmente essa guerra de Israel com o Hamas, ela está ocupando os noticiários e realmente também traz bastante de preocupação para nós mesmos. Será, meu Deus, será que essa aqui é a guerra do final do mundo? Será que o mundo vai acabar agora? Eu já quero desmistificar algumas coisas com vocês, irmãos. Essa guerra, essa aqui não é a guerra do final do mundo. Essa guerra aqui não é a guerra entre Ismael e Isaac. Não é essa guerra. Essa guerra não é a guerra entre Israel e o mundo muçulmano. Também não é isso. É uma guerra, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, muito, muito pesada, mas ela acontece num espaço muito pequenininho. E se eu fosse falar, opinião minha e de alguns analistas, ela é uma guerra que chama bastante a nossa atenção, mas a guerra mais complicada e a maior guerra que está acontecendo no mundo hoje não é lá. Ainda é a guerra entre Ucrânia e Rússia. Vou dar um comparativo para vocês. Israel tem... A faixa de Gaza tem mais ou menos 1/4 do tamanho da cidade de São Paulo. É mais ou menos do tamanho do bairro de Parelheiros, em São Paulo. Pequeno. Parelheiros é o maior bairro lá de São Paulo. Então, é o bairro mais ao sul de São Paulo, ele é o maiorzão. Tem até bastante mata lá, ele é maior. Parelheiros. É do tamanho de Parelheiros a faixa de Gaza. Só que ali está caindo muita bomba. Tem mais ou menos 2 milhões de habitantes, Gaza. E é um conflito muito intenso num pequeno lugar, num pequeno espaço. Já a guerra da Ucrânia, ela está acontecendo em um país que é mais ou menos do tamanho de Minas Gerais. A Ucrânia é um pouquinho maior do que Minas Gerais. Sendo a Ucrânia o segundo país
que tem a maior extensão territorial da Europa. Ele só perde para a própria Rússia. É um país, para os padrões europeus, enorme. Mais ou menos do tamanho ali de Minas Gerais. A Ucrânia tem 40 milhões de pessoas. Se a Ucrânia perder a guerra, provavelmente não vai existir mais Ucrânia. Vai existir somente Rússia. Tá? Esse aí provavelmente é o conflito mais preocupante. Mas a gente vai falar bastante sobre os conflitos. Mas só para vocês terem uma ideia, que às vezes a gente tem... O nosso noticiário, como ele é guiado, às vezes ele não dá um bom filtro para a gente das coisas que estão acontecendo. Mas, mesmo assim, guerra é sempre muito complicado, é sempre muito difícil. Nós estamos vendo essas situações de guerra, guerras que nós sabemos que estão acontecendo, guerras que nós não sabemos que estão acontecendo, isso quando a gente está falando entre países, mas se a gente vai trazer para a nossa realidade aqui no Brasil, a gente tem a guerra muito mais próxima, a 600 quilômetros daqui, na cidade do Rio de Janeiro, você tem aquelas questões das milícias e do tráfico, que é uma coisa impressionante. Eu estava vendo algumas notícias, assim, até para me preparar um pouquinho mais, um terço das pessoas que moram na cidade do Rio de Janeiro moram em áreas dominadas, ou pela milícia, ou pelo tráfico. São lugares aonde a polícia, o governo não entra. Para você entrar lá, você tem que pedir permissão para o dono daquela região. Aí, o que está acontecendo? Para tentar combater esse expediente, o que tem que trazer? Tem que trazer até o exército, porque é muito complicado você entrar num lugar onde você vê gente com as armas desse tamanho, né? Como que você vai entrar? Como um policial vai entrar ali? Impossível. Às vezes você tem que ter... É uma coisa muito complexa. E ali nós vemos situações de guerra dentro da cidade. E o Rio de Janeiro não é uma cidadezinha, não. É a segunda maior cidade do Brasil, se eu não estou enganado. Eu não sei se é o Rio ou se é Brasília a segunda, mas é uma cidade enorme. E a gente vê isso acontecer. E aí a pergunta é, qual que tem que ser a posição do cristão quando a gente vê situações como essa? Como que a gente tem que lidar? Porque não dá, irmãos, o que não dá mesmo é você ter uma visão impassível, sem sentimento, ver tudo aquilo acontecer e não sentir nada. Isso não dá. A gente tem que ir mais. Porque se você olha as cenas de um camarada que sai de um lugar, no caso lá de Israel com Hamas, ele sai... Centenas de pessoas saem com uma intenção somente de matar civis. E eles matam. Ou no retorno, você vê lá bombas caindo sobre uma cidade, onde você vê uma bomba e derruba um prédio. Assim, ao vivo, Às vezes você está lá assistindo, acabou de acontecer, e você vê um prédio caindo. Não dá para você olhar aquilo e achar normal. Isso tem que tocar no nosso coração. Mas e aí? Como que o cristão tem que lidar com essas situações? Usualmente, irmãos, basicamente os cristãos eles têm 3 posicionamentos. Não há um consenso. Depende um pouco da denominação, depende um pouco do lugar que você mora, o país. Mas os cristãos usualmente têm 3 posições quando a gente fala qual que deve ser o nosso relacionamento com a guerra. O primeiro posicionamento é o ativismo, que defende o apoio do cristão a todo esforço militar, sempre que seu governo falar, não, você tem que ir para a guerra, você tem que participar. Então, esse posicionamento está baseado lá em Romanos 13, de 1 a 7, que a gente acabou lendo, E faz com que os cristãos se submetam aos líderes políticos. E assim, falou para eu ir, eu vou. Basicamente é isso. E eles pensam nesse posicionamento que o governo, de uma certa maneira, tem um bom discernimento. Esse é um lado, então, o ativismo. Existe um outro que faz oposição a esse pensamento, que é o pacifismo, que defende que o cristão que defende que nunca é correto para um cristão ir para a guerra.
Esse pensamento está baseado principalmente no Sermão do Monte, onde Jesus fala, né? Se alguém te bater uma face, dá outra. Se te pedirem a túnica, dá também a capa. Se fala para você andar 1000 passos, né? Vai lá com ele 2000. E também um pouco, como a gente viu aqui, lá em Romanos 12, também fala um pouquinho sobre isso. Mas o que a gente entende, essas duas posições, entretanto, elas não dão conta da complexidade apresentada na realidade, na vida real, e também da complexidade que acontece na Bíblia. E, de verdade, tanto o ativismo, a cristão tem que ir para todas as guerras, desde que o governo fale para ir, tem que ir mesmo. O ativismo, na realidade, ele e o pacifismo, eles são formas de você fugir de um julgamento moral. Porque assim, não, já tem a posição, eu não vou em nenhuma guerra. Ou eu não vou pegar em armas de jeito nenhum. Ou, não, eu vou em todas as guerras. Nenhum deles é o posicionamento que contempla toda a Bíblia. Por isso, irmãos, nós temos que ter um olhar e um posicionamento que dê conta da complexidade da vida. E o posicionamento que traz melhor essa visão é o que a gente chama de seletivismo. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Por que eu estou falando? E por que eu estou falando do pacifismo e do ativismo? Porque tem uma tendência dos cristãos a falarem do pacifismo. Mas o pacifismo em si, às vezes, ele é ingênuo. Não, somos todos pela paz. Mas vai tentar fazer a paz com alguém armado sem você ter uma arma do outro lado. Não é simples assim. Né? O mundo é mais complicado. Por isso a gente tem que ter uma visão mais abrangente sobre esses posicionamentos. O seletivismo, ele defende que o cristão pode participar e lutar em algumas guerras, quando elas são fundamentadas em causas moralmente defensáveis. E aí, para isso, existe uma regra ali, alguns critérios para que a gente veja o que é uma guerra realmente justa. O que é uma guerra justa? E a gente vai olhar essas diretrizes do que seria uma guerra justa. O texto que eu li aqui no início da pregação, ele é bem interessante. Nós começamos a ler Romanos 12 e depois nós lemos Romanos 13. Em Romanos 12, olha só o que o texto diz. Nós devemos abençoar os que nos perseguem. Não devemos pagar o mal com o mal. No que for possível, viver em paz com todas as pessoas. Não devemos fazer a justiça com as próprias mãos, pois a vingança é do Senhor. Devemos servir aos nossos inimigos e vencer o mal com o bem. Nossa, essa aqui é beleza. Né? Parece ser uma visão muito interessante. Contudo, quando a gente vai para Romanos 13, nós vamos ver lá que Deus constitui as autoridades. E elas são ministras de Deus. E ali em Romanos 13, diz que a autoridade tem o poder da espada. E é agente da justiça, ela é o vingador para castigar aqueles que praticam o mal. Ainda fala que nós devemos sustentar essas autoridades, pagando tributo, dando honra e tudo mais. Romanos 12 reflete os ensinos do Sermão do Monte. Romanos 13 parece que traz os ensinos do Antigo Testamento. A primeira parte nos proíbe de pagar o mal com o mal. E a segunda diz que o Estado é o agente de Deus para punir os malfeitores.
Aí a gente fica olhando para esses textos. Como que a gente pode conciliar? Parece que há uma contradição na Bíblia. Será que existe uma contradição? Ué, será que esses textos são irreconciliáveis? Será que Paulo errou? Não. Não, irmãos. Eu creio que Romanos 12 e Romanos 13, eles são complementares. Eles não são visões opostas. Elas são visões complementares. Ou seja, vinganças pessoais, rancores, etc., devem ser evitados. Isso do lado pessoal. Mas o Estado tem o dever de proteger a sua população e punir o mal. E quando ela está fazendo isso, ela está na sua função, ela está sendo servo de Deus. Os cristãos, na sua moral interna, eles devem buscar essa paz que está ali em Romanos 12. Mas quando eles estão ali, muitos podem agir como Estado, como sendo agentes de segurança, policiais e soldados. E assim, quando eles estiverem fazendo isso, e até usando a força, eles estão fazendo a vontade de Deus, estão sendo servos de Deus, mas sempre buscando a paz. Irmãos, uma coisa que a gente vê nesse mundo complexo, difícil que a gente vive, quem tenta, por exemplo, viver uma vida somente de paz, necessita de outro que use a força para garantir essa paz. Esse é o fato. Você pode até viver o seu pacifismo, mas se não tiver alguém que garanta com a força, não adianta. E dentro desse conceito bíblico, a nossa legislação, inclusive, casa com isso, né? Quem que tem a exclusividade do uso legal da força? Né? É o governo. Nas palavras bíblicas, quem pode usar a espada? O próprio Estado. E quem são agentes deste Estado? São agentes de segurança, policiais, soldados, etc. Então, o que a gente vê, então, que a Bíblia, ela dá conta dessa complexidade. Ela fala como nós devemos buscar a paz, mas ela fala também de que cuidar da paz geral é bom para todos. E isso também é vontade de Deus. Isso é vontade de Deus. Neste sentido, tendo isto em mente, nós podemos agora tentar olhar qual é o conceito de guerra justa. Os teólogos cristãos, dentro desses 2000 anos de idade do cristianismo, estão ali trabalhando esse conceito, e aí chegaram a um consenso que uma guerra justa ela tem que ter 7 preceitos, 7 condições para que ela seja uma guerra justa. E quais seriam esses 7? Tá? Tem toda a história disso, eu não vou entrar nisso aqui, eu vou direto, tá, irmãos? Depois, se você quiser mais detalhes, eu posso até te dar. Primeira coisa, a guerra ela tem que ter uma causa justa. Você não pode entrar numa guerra, ou numa batalha, ou numa luta, até mesmo pode aplicar na questão pessoal, se a causa não for justa. Toda forma de agressão deve ser rejeitada. Somente se deve entrar em uma guerra se houver uma causa justa ou uma razão sustentável. Vamos pegar o exemplo ali da guerra Hamas e Israel. Lembrando que Israel não está em guerra contra todos os palestinos, mas sim contra o governo da faixa de Gaza, daquele grupo terrorista, o Hamas. O Hamas, 7 de outubro,
Às 6 horas da manhã, eu estava lá no encontro de casais. Quando eu acordo, ligo o celular para ver as notícias. Hamas invadiu Israel. Saíram ali centenas de pessoas para matar um monte de gente. E eles matavam de maneira indiscriminada. Então eles entraram numa rave, eles matavam a pessoa com metralhadora, com lança-granada. Assim, a gente escuta os relatos, imagina só, ao invés de eles irem atrás das pessoas, eles foram para saídas e tinham lança-granadas. Então a pessoa passava com o carro, ele atirava explodia o carro. Um monte de carro explodido. Entrava nas casas, né? Entrava nas casas, matavam as pessoas lá dentro. Às vezes as pessoas entravam num bunker, eles colocavam fogo nas casas. Mataram crianças. Levaram um monte como que chama? Nossa, fugiu a palavra. De pessoas cativas lá, né, que estão lá sequestradas. O que você espera que Israel faça numa situação como essa? Não precisa de falar de Israel. Pega aqui no caso, no Rio de Janeiro, no caso de um morro. Se acontece um crime dentro de uma comunidade, o que você espera que aconteça? Que a polícia vá lá e resolva. No caso ali, se está acontecendo isso com Israel, o que a gente espera que Israel reaja. Isso é justo, porque a causa é justa. Ou há alguma dúvida em relação a essa causa? É só pegar no nosso caso. Se fosse um caso aqui no Brasil, uma pessoa, um país, sei lá, alguém do Paraguai entrasse, invadisse o Brasil, para fazer a mesma coisa, o que a gente esperaria do nosso exército? Que voltasse com força e atacasse de volta. Guerra justa, causa justa. Certo? Então, o primeiro passo para uma guerra ser justa, ela tem que ter uma causa justa. A segunda coisa, a intenção tem que ser justa. O país somente deve ir à guerra se a intenção for restaurar a paz. Você não pode ter a intenção, por exemplo, de acabar com todas as outras pessoas de outro povo. Isso não é intenção justa. Tem que tomar cuidado com isso. Né? Então, você tem que entrar com força, mas buscando a paz. Restaurar, punir aqueles que estão cometendo crimes, lógico, né? Mas no final, trazer a paz. Se você vai com uma intenção lá, vou dominar, vou acabar com aquela gente, isso aí é a intenção má. Aí a guerra não se torna justa. No caso do Hamas, quando ataca Israel, a intenção deles não é justa. Porque eles querem acabar com Israel. Eles declaram isso. É muito interessante que quando eu fui ler um livro do John Stott, que foi escrito justamente no ano que o Hamas se tornou o governo da faixa de Gaza. Ele mesmo colocou assim, a comunidade toda internacional está preocupada com essa situação. Isso foi escrito em 2007. 16 anos depois que aconteceu, está acontecendo isso aí. Outra coisa, irmãos, que para uma guerra justa, ela tem que ser o último recurso. As nações devem esgotar todas as opções não violentas, antes de iniciar e se engajar numa guerra. Isso é importante. Tá? Não adianta ir só para a guerra. Se você consegue por outros meios, melhor. Porque a guerra sempre ela causa muitos problemas, muita perca, principalmente de vidas, muito sofrimento. Quarta coisa que os teólogos cristãos falam, declaração formal. Deve haver uma declaração formal para o início das batalhas. Se você vai partir para uma guerra, você tem que avisar, olha, estou em guerra com você. Aí você fala, nossa, mas se ele vai para a batalha, por que tem que avisar? Porque tem gente que não vai entrar na batalha, para eles fugirem. E a ideia é essa mesmo. Você declara a guerra, para dar tempo de quem não vai entrar na batalha, fugir. No caso da Rússia, quando invadiu a Ucrânia, teve declaração de guerra? Se você não sabe, eu vou afirmar. Não teve. Eles somente juntaram o exército e invadiram. Teve isso. E, inclusive, a forma,
a intenção que eles tinham ali era uma coisa bem complicada. Então, essa declaração formal de guerra é importante, justamente porque ela ajuda até mesmo sair as pessoas. Outra coisa, quinto, objetivos limitados. A destruição de uma outra nação ou algo semelhante não é um objetivo adequado. A nação deve decidir se o resultado da guerra vai ser, qual que é o resultado esperado da guerra, né? E ela tem que ser um resultado palpável. Isso é importante. Outra coisa agora para vocês refletirem. Meios proporcionais. Os tipos de armas e força militar devem limitar-se ao necessário para reprimir a agressão e assegurar a paz justa. Aí que pega nessa guerra aí de Israel. Na hora que Israel está atacando a faixa de Gaza, vocês acham que eles estão usando a força limitada? Não. Eu estava vendo hoje alguns vídeos da parte norte da cidade de Gaza, cenário pós-apocalíptico. Lembra que Gaza é do tamanho de Parelheiros, é pequenininha, jogando 6.000 bombas por dia, né? No meio da cidade. Tem lugar que não tem um prédio inteiro mais. Fora aqueles que eles destruíram. E assim, não dá para achar que é normal alguém... Israel ela faz o seguinte, tá? Para evitar um número maior de perdas civis, eles ligam para a casa da pessoa e falam assim, olha, sai da tua casa em 6 horas porque eu vou bombardear aí. Liga para todas as pessoas falando do prédio para saírem. Mas mesmo assim, você acha que isso é justo? Liga para um hospital... evacua o hospital porque eu vou bombardear. Isso é justo também? Os meios estão iguais? É a mesma coisa que pensar aqui, dando uma proporção, né? Aqui no Rio de Janeiro. Os bandidos têm um túnel debaixo de uma casa. O que eu vou fazer? Eu vou destruir a casa. É isso? É isso que a gente espera? E é isso que Israel está fazendo. Está destruindo ali de uma maneira muito pesada. Tá mais. Lutar contra o Hamas, tudo bem que o Hamas está embrenhado ali no meio da população, ele é como ele é um grupo terrorista, ele não se destaca da população. Ele quer que realmente que a sua população também morra junto com eles. Isso é uma coisa terrível do lado do Hamas. Mas quem tem que fazer as coisas certas somos nós, aqueles que querem fazer as coisas certas. E ali, nitidamente, também tem um exagero do uso da força. Outra coisa também para uma guerra justa, imunidade de não combatentes. As operações devem evitar cuidadosamente o envolvimento de pessoas que não estejam participando do conflito. Se uma pessoa não quer estar na guerra, deixa ela sair, embora, sair dali, não participar. A Rússia está fazendo isso lá na Ucrânia? Não. Os russos bombardeiam igreja, bombardeiam hospitais, bombardeiam tudo, qualquer lugar. Israel também não está fazendo isso. E nesse sentido eles estão falhando também. E isso é terrível, porque pessoas inocentes acabam sofrendo. Irmãos, na hora que a gente olha para essas guerras e passa por esses critérios, nós vamos perceber que a maior parte, que essas guerras aqui, podem até começar justas, mas elas estão sendo guerras, que elas têm sido injustas. Que são guerras que pessoas têm morrido. Uma guerra, a gente tem que ter noção, uma guerra, uma batalha, ou mesmo uma troca de tiros entre os policiais, ela sempre, que tem morte, é sempre uma tragédia. É sempre uma tragédia. E quando a gente olha o que está acontecendo hoje no mundo, é pior ainda.
porque a gente vê essa tragédia, a gente vê ao vivo, tá? Eu vou falar de uma cena que eu vi ao vivo. Eu estava lá, vendo lá a CNN, daqui a pouco a câmera que eu estava vendo lá na CNN, ela apaga e a gente só escuta a voz. O que aconteceu em inglês? A mulher falando. O que aconteceu? O que aconteceu? Não estou sentindo as minhas pernas. Não estou sentindo as minhas pernas. A mulher falando em inglês. Aí, daqui a pouco falam, né? Dá uma meia hora, dá a notícia. Aquela pessoa que estava ali filmando, eles foram atingidos por um míssil ou tiro de artilharia. Tinham 3 repórteres. Um morreu e 2 estavam foram levados para o hospital. Isso eu vi ao vivo. Ao vivo. Na hora que eu estava assistindo na televisão, a gente vê a morte acontecendo ao vivo. Isso é terrível. Não é normal, irmãos, você olhar assim, procurar na internet e ver lá um tanque sendo explodido. Não é normal você ver pessoas sendo mortas. Não é normal você ver prédios sendo destruídos. Isso não é normal. Quando nós estamos vendo isso, nós estamos vendo ali a maldade do ser humano. Quando eu vi aquelas imagens lá do Hamas atacando, eu vi ali o ser humano na sua parte mais cruel. A crueldade no seu grau máximo. E o pior é que às vezes a gente acha que isso é meio normal. Negócio meio chato. Mas, e se a gente está achando isso, ou não sente nada em relação a isso, isso mostra um pouco da dureza do nosso coração. Aí tem que mostrar a imagem de crianças. Tudo bem que a criança tem um apelo emocional maior, mas não é só as crianças. Quantas pessoas não estão morrendo ali injustamente? Lembrando que quem está na batalha, quer matar, quer morrer, eles são combatentes. Mas ver isso acontecer, isso deveria trazer uma grande dor para a gente. Essa dor, seja para os de longe, seja para os de perto. Porque a gente vê essas coisas, às vezes, acontecendo do nosso lado. Aí a gente fala assim, não, mas a gente não está numa realidade de batalha e de guerra. Irmãos, eu nasci na periferia de São Paulo. Num lugar que a gente chamava de Boca do Sapo. Buraco do Sapo, né? Boca do Sapo. Buraco do Sapo. Uma das cenas mais antigas que eu tenho na memória é lembrar de um cara que tomou um tiro que ficou escondido debaixo da escada na frente da minha casa. Isso na década de 80. Eu deveria ter um pouco mais do que a idade do R. Eu morei num lugar que, de vez em quando, a diversão, entre aspas, né, ou as coisas que tinha que fazer para fazer de manhã, era ver um corpo de uma pessoa pendurada, enforcada, num campo de futebol. Eu mesmo, né, já tive pessoas, pelo menos 2 vezes, alguém gatilhando apontando a arma para mim. Estar em lugar de tiroteio, também, onde estava acontecendo tiroteio, algumas vezes. Eu não estava no tiroteio, mas estava lá no meio, lá, tentando me esconder. Sendo que uma vez, especificamente, eu não morri porque Deus me salvou. Aquela lá foi Deus mesmo. Eu tinha um caminho, tinha uma viela que eu passava todos os dias. Aí o meu colega falou assim, para jogar bola. A gente ia jogar basquete. Meu colega falou assim, não vamos por aqui não. A gente subia todos os dias, era o caminho mais curto. Ele falou assim, não vamos por aqui não, vamos pelo outro lado. Na hora que a gente foi pelo outro lado, pela outra rua, 2 traficantes se encontraram na viela e um estava querendo matar o outro. Um tiroteio. Aí então a gente encontrou com uma pessoa baleada. E assim,
essa aqui é a não violência, é o lugar não violento que a gente vive. Eu estou falando de mim, que assim, talvez eu tenha uma vida mais tranquila. Eu não tenho uma experiência da violência como enfrentando, mas como sofrendo da violência. Sem contar as outras coisas, né, que vocês já sabem, né, que eu sou um grande fornecedor de celular para o mercado negro, eu sou um grande fornecedor de carro também para o mercado negro, porque isso aí, só de carro já me roubaram 3. Celular, então, eu já fui roubado na marcha para Jesus. Roubaram o meu celular na marcha para Jesus. Né? Você fala assim, pastor, não manda com você não, né? Ai, credo. É só para vocês terem uma ideia que a gente está numa sociedade violenta. Às vezes a gente acha que a violência, a maldade está longe. Não, ela está próximo da gente. E o último caso de violência que eu passei, não foi muito tempo atrás não, foi 1 ano atrás, onde 2 bandidos armados estavam roubando a minha mulher na minha frente. Eu dentro de casa tentando sair, e os caras roubando o meu carro na frente da minha casa. Armados. Renderam a Dani com arma. Há quanto tempo faz isso? Faz 1 ano. 1 ano e pouquinho. Entendem que essa violência, está falando de guerra, mas é só para vocês entenderem que às vezes a violência e essa maldade está muito mais próxima da gente do que a gente imagina. Por isso, irmãos, nós temos que ter essa noção, a violência de longe, a violência de perto tem que tocar o nosso coração. Ela tem que estar dentro da gente, a gente tem que se posicionar. Por isso, nós temos que voltar e agora, o que nós devemos fazer, né, como cristãos, quando nós estamos falando dessas violências, dessas guerras entre países, guerras próximas da gente, essa violência que a gente vive. Estou misturando 2 coisas aqui de propósito, para vocês entenderem que esse instinto de violência e maldade, ele está próximo da gente, não é somente lá em Israel, também pode estar acontecendo aqui ao nosso redor. Irmãos, a primeira coisa que tem que acontecer é que nós precisamos recuperar a nossa moral. Existem 2 tendências dos cristãos. A primeira é a banalização da violência. Ignorar a violência, ao invés de confrontá-la, é uma falha cristã. Às vezes a gente vive só no nosso mundinho e ignora a violência. Mas a violência está aí, ela acontece dia a dia. Outra tendência cristã é o pessimismo. Achamos que como achamos que o mundo vai ficar pior, a gente vai assim, hoje está assim, amanhã vai estar pior ainda. Mas, irmãos, nós não devemos ter essa visão tão pessimista. Nós somos pessoas que já fomos lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Temos a expectativa de passar a eternidade com Jesus e no seu reino. E por isso nós deveríamos ter uma visão otimista do mundo. E buscar levar esse reino para o mundo. Nós deveríamos mostrar esse reino de paz trazido pelo Messias. Mas, irmãos, então nós temos que sair dessa posição que nós estamos aqui, recuperar a nossa moral e vivermos como pacificadores. Pacificadores cristãos. Como pacificador cristão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar. Essa não é uma resposta cínica ou pietista em relação às coisas do mundo. Não, nós devemos crer no poder da oração, que essa oração realmente pode fazer grandes coisas. Devemos pedir pela paz, pedir para que as pessoas sejam salvas. Nós devemos clamar pela volta do reino de Deus. Temos que ser pacificadores cristãos e viver esta paz nas nossas comunidades. Né? A igreja deveria ser o grande exemplo para o mundo de uma comunidade de paz.
Nós devemos parar de somente pregar a respeito da paz e viver de fato a paz, fazer a paz. O propósito de Jesus foi reconciliar a humanidade com Ele e reconciliar os homens. Então, dentro da igreja, toda essa barreira de raça, sexo, nacionalidade, tudo isso tem que ser quebrado, porque nós somos todo um corpo, uma comunidade de santos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Devemos viver desta maneira. A igreja é um sinal do reino, um modelo de comunidade humana, que se submete à justiça de Deus. Nós devemos dar exemplo para o mundo. A igreja verdadeira de Jesus desafia os valores mundanos e oferece para esse mundo que está em trevas uma alternativa viável. Você quer ver como que é viver em paz? Olha para a igreja, ou pelo menos deveria ser, né? Nós sabemos, né, Getúlio, que nem é sempre assim, né? Às vezes tá lá, a igreja está quebra-pau danado, mas assim, em tese, né, nós deveríamos ser esse lugar de paz. Pacificadores cristãos devem contribuir também, irmãos, para a construção de confiança e promover o debate público. Os cristãos devem mostrar como conviver em sociedade, numa sociedade plural, onde as pessoas são diferentes de nós. Nós devemos sim respeitar aqueles que têm outras religiões, né? Não tem, por exemplo, os islâmicos, tem um monte aí. Aí você fala assim, a gente poderia trabalhar? Lógico, eu já falei de um caso aqui da nossa denominação, daqueles que estão, os afegãos, que são islâmicos. Eles estão sendo cuidados por um trabalho batista. De uma das ONGs que trabalham com isso, é um trabalho batista. E a gente tem que ter medo deles? Não, a gente tem que conviver juntos, ajudar as pessoas, porque são seres humanos, a imagem e semelhança de Jesus. Nós temos que viver, mostrar como é viver em uma sociedade sem animosidade, sem brigas. E também nós temos que pautar esse debate público. Mas nós temos que lembrar de uma coisa, irmãos. Nós não somos ingênuos. Não somos ingênuos. Como eu falei aqui, eu falei de questões de guerra justa, situações justas, aonde sim é legítimo o uso da força. É legítimo sim, né, as pessoas, né, agirem com, né, não vou falar de violência, mas a palavra certa é força, né? Para deter o homem mau. Eu sempre quando eu falo disso, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de separar uma briga de casal. Pastor, nos seus ministérios, um dos ministérios é esse, né? Às vezes você vai numa casa, tá um quebra-pau lá, você entra lá, de um lado do outro. Eu lembro de uma vez, que eu estava saindo da igreja que eu pastoreava, lá no Paulistano, eu estava na rua de cima, quando eu vejo uma mulher que de vez em quando ia na igreja, com o marido. Estava ela de um lado, com um pedaço de pau, e o filho com um bloco desse tamanho. E do outro lado, o marido. Aí na hora que eu vi aquilo, vai lá eu e entro no meio, né, daquilo lá. Perigando eu tomar as pauladas lá do meio dos dois. Como eu conhecia, né, os três, aí ficou mais fácil, né? Mas dependendo da situação, você acaba usando a força. Não tem jeito. Né, em uma situação ali, onde existe um mal acontecendo, às vezes é necessário usar a força. Né? E nisso, eu louvo a Deus pelas pessoas que têm se colocado, né, na sua vida pública, no seu trabalho, como agentes de segurança, policiais, e também agentes do exército. Porque eles têm sido, sim, agentes de Deus para trazer essa paz. Mas, para estes, sempre cabe alguns conselhos com base na Bíblia. E eu gostaria de dar agora, nesse momento, esses conselhos para esses
que estão dentro dessas forças de segurança, né, seja elas quais forem. Porque é fundamental saber o que vocês estão fazendo. Primeira coisa, vocês que estão aí, que vocês policiais, soldados, guardas, vocês, quando estão trabalhando, vocês estão fazendo a vontade do Senhor e agindo como ministros de Deus. Quando vocês cuidam da segurança, vocês estão agindo como ministros do Senhor, como servos de Cristo. Eu gosto, vou contar as minhas histórias, eu sempre estou contando aqui as minhas histórias, né, os meus testemunhos, né? Aí, que isso aqui que eu conto até hoje, não tem um testemunho bom, né? Não tem aquele de vitória, né? Mas esse aqui não é tão ruim, não. Não é tão ruim, é terrível. Uma vez eu estava lá, alguns anos atrás, eu estava voltando do trabalho, eu trabalhava na Zona Sul, e vinha de ônibus para casa, estava lá na Praça Ramos de Azevedo, e lá naquela época tinha ônibus, não sei se tem ônibus ainda lá, mas tinha ônibus, eu estava lá encostado no ponto, assim, tá esperando o ônibus chegar, né? Era o ponto final. Daqui a pouco, quando eu estou aqui, chegam um cara na minha frente, mais dois. Na hora que eu percebi, eu falei, vixe. Aí eu já estava tentando sair, como eu estava encostado, eu estava tentando andar um pouquinho para frente para ver se eu conseguia me esquivar. Aí eles já começaram a fazer, né? Dá o celular, né? Começaram lá. Nisso, passou um policial que estava provavelmente no seu horário de folga, passou por trás deles e rendeu aqueles 3 rapazes. Olha só. Glória a Deus, que estava lá aquele rapaz, ele podia ter passado batido, né? Mas não, ele teve ali hombridade e agiu de maneira correta. E ali aqueles 3 foram presos. Provavelmente depois eles estariam ali de novo, tanto que eu fiquei uns 6 meses sem aparecer naquele lugar, porque eu estava com medo. Mas, naquele momento, aqueles 3 foram soltos. Outra história lá do centro. Nossa, tem cada história, né? Estou saindo lá do serviço, agora de outro serviço. Eu trabalhava naquela época no Mackenzie, também trabalhava e estava saindo lá do Mackenzie, 11 horas da noite. Aí eu estou descendo ali a Consolação, aí estava estava indo para onde eu pegava ônibus, né? Estava descendo ali, quando eu vejo um rapaz começa a bater numa mulher grávida, que parecia ser moradora de rua. Ele começa a bater com uma garrafa. E depois a garrafa quebra, ele começa a cortar a mulher, um negócio horrível. Na hora, eu não tive muita ação, assim, tentei chegar perto, eu fiquei com medo, porque o cara estava batendo na mulher, ela fiquei com medo. O que eu saí? Eu saí correndo atrás de um policial e voltei. Consegui achar os policiais, né, uma viatura, eles vieram comigo, eles conseguiram pegar lá e prenderam aquele cara, salvaram uma vida. Olha que coisa legal, de uma mulher que estava grávida. E nesse sentido, eu acho muito legal que quando estão fazendo as coisas certas, eles estão agindo, sim, como servos de Deus. Contei coisinhas bobas não, né? Terrível. Principalmente essa segunda aí, foi uma das cenas que eu mais demorei tempo para conseguir dormir sem ver aquela cena. Tá? Eu demorei um pouco para digerir aquela cena. E olha que eu já vi coisa esquisita nesse mundo ainda, mas essa aí foi uma cena que eu demorei. Mas eu achei muito legal. E eu louvo a Deus porque se a gente não tem pessoas, como eu não sou uma pessoa que tenho... Lembra, né? Olha para mim, grandão, do jeito que eu sou, né? Forte, né? A pessoa olha para mim e já tem medo, né? É assim, né? Assim, eu sempre falo, né? Que se a pessoa quiser me roubar, não tem jeito, né? Pequenininho, meio metro, né? Cara boa, não tem jeito, né? Gordinho, né? O que vai fazer, né, Danilo? Não tem jeito, né? Cara, assim, eu não assusto ninguém. Então, precisa de gente que faça isso, que utilize a força. E nesse caso específico dessa segunda mulher, salvou uma vida. Uma mulher que estava ali sofrendo. Por isso que nós temos que louvar a Deus por eles. Eles que se colocam ali para fazer o bem. Eu falei que eu tive 3 carros roubados. Desses 3, 2 foram recuperados pela polícia. Então, a gente tem que orar por eles. E quando eles estão fazendo
as coisas certas, eles estão sendo ministros de Deus. Para você que é soldado, utilize a força somente aquela que é necessária para remediar o mal. Para remediar o mal, normalmente a força é inferior a que o criminoso deixa eu ler aqui. Usualmente, essa força é inferior ao mal que a outra pessoa ou criminoso poderia fazer. Então, sempre limite a força que está utilizando. E isso eu sei que é muito difícil, porque tem situações que são situações tremendas, estressantes, que tem que tomar decisões em frações de segundo. Por isso, ore sempre a Deus, para que te dê sabedoria, calma, para que possa agir da melhor maneira possível. Você também que trabalha nas forças de segurança, que eu estou chamando aqui, polícia, exército, não aceite fazer o que é errado, mesmo que venha uma ordem dos seus superiores. O mal, a gente sabe que, às vezes, tem pessoas más em qualquer lugar, pessoas que querem fazer coisas erradas em qualquer lugar. Nunca aceite fazer o mal. Nunca aceite fazer aquilo que é errado. Haja com ética, mesmo que a sua atitude, leve você a ter algum tipo de consequência, ou as pessoas acabam te rejeitando, mas haja de acordo com os padrões bíblicos. Não abra mão disso nunca. Nunca. Você está ali para ser ministro de Deus também. E fazer o errado. E a tentação, irmãos, vai acontecer. Vira e mexe vai acontecer. Ela vai aparecer. Lembre-se disso. Haja de maneira correta. Outra coisa que, se alguém não tiver muito claro, eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas eu acho que é importante. Não é pecado quando, em um combate legítimo, um agressor ser morto, que ele seja morto. O não matarás na Bíblia, ele não é extensivo para todas as situações. Ele tem situações específicas, quando é uma questão legítima, que não se aplica ao não matarás, nem chega a ser pecado. Eu não vou entrar muito detalhe em relação a isso. Se quiser, depois eu posso falar, ou se quiser, eu posso trazer uma pregação, uma EBD, porque isso aí para explicar direitinho. Mas o uso da força, às vezes, requer, inclusive, chegar a medidas extremas. Um exemplo claro disso é Moisés na Bíblia. O que Moisés fez quando um homem estava ali agredindo os seus compatriotas israelitas? Ele chegou a vias de fato. E a Bíblia, em algum momento, fala que aquilo foi pecado? Não, não fala. Ele fugiu, ficou com medo, mas não foi pecado. Tá? Então, tem isso. E assim, eu tenho mais uma aqui, que eu acho que essa aqui é importante. A tradição cristã, ela valoriza muito o sacrifício. Contudo, um policial, um soldado, tem que agir com prudência. Não pode querer ser herói. Não adianta você, com uma pistola, ir atrás de um bandido que está com uma metralhadora, .50 lá, que corta um carro. Se você entrar com a viatura, ele corta no meio. Não adianta querer ser herói. Tem que tomar cuidado com isso. Às vezes, na empolgação, pode vir alguma coisa. Não tem empolgação. Tem prudência. Vocês devem ser... Eu não tenho os detalhes aqui, porque, como eu falei, a minha relação com a violência é sempre como vítima, né? Mas é importante que você tem treinamento, procedimento, segue aquilo. Você tem família para você voltar todo dia. Prudência, agir certo. Até mesmo Jesus mostra essa prudência. Tem um outro contexto, mas olha só o que Jesus diz lá em Lucas 14, 31. Olha só.
Qual rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outra ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Prudência! Vai entrar num combate que vai perder? Não! E aqui é mundo real. Mundo real. Não é videogame. Temos que tomar cuidado. Prudência. Né? Não querer ser herói. Isso é fundamental. Né? Cuidar de você. Cuidar da sua família. Cuidar dos outros. Às vezes o mais prudente é esperar ter mais gente para entrar na batalha. Né? Quando tem essas situações terríveis. Que tem que ser, como eu já falei, né? Se possível, evitadas. Mas sabemos que dá para evitar o tempo todo? Não dá. Para vocês que estão nas forças de segurança, policiais, e outros que estão aí me escutando, né? Sejam luz aonde vocês estiverem. Muitos dos seus companheiros, né, precisam de Jesus, então ore, né, seja ali a pessoa que leva Jesus para eles. Outra coisa que a gente tem que ter noção, que é quando a gente está lidando com uma pessoa má, um bandido, nós também temos que ter um olhar de misericórdia com ele. Bandido bom é bandido convertido. E eu poderia dar alguns exemplos de pessoas. Ontem mesmo a gente estava conversando com o pastor Esli, né, ele deu aqui, quem estava aqui com a gente, ele deu lá, ele falou um nome, eu esqueci o nome da pessoa que ele falou, que era uma pessoa, um bandido, que se converteu e nos últimos 3 anos já levou pelo menos mais 40 pessoas a Cristo. Vocês já sabem, né, eu também já trabalhei dentro de presídio. Às vezes são pessoas que também estão ali, precisando de Jesus. Então, quando você prende, você está dando chance da pessoa ser alcançada por Cristo. Porque a igreja de Jesus está lá pregando também dentro dos presídios. E para nós, como igreja, nós devemos orar todos os dias pelas pessoas que arriscam as suas vidas para manter a ordem e a segurança na sociedade. É um negócio, assim, muito importante, irmãos. É muito importante. Às vezes, eu fico muito triste, às vezes, quando acontece algum... Todo lugar tem gente que faz coisas erradas. Às vezes, um faz uma coisa errada, ali, olha só, os policiais são brutos, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu fico triste por isso. Né, porque eu já contei algumas situações aqui, poderia contar mais, mas em todas as situações que necessitei, que precisava, foram os policiais que agiram de maneira correta. E a gente tem que orar por eles. Não é fácil. Tem um pastor amigo meu, que uma vez ele estava me contando que ele era da rota, que teve um dia que ele deu uma surtada. Aí foi afastado. É difícil. Imagina o estresse de um policial. Aí ele contou para a gente o que aconteceu. Depois ele conseguiu se recuperar, fez tratamento. Quanto estresse não se passa. Né? Você está ali na linha de frente. Numa sociedade violenta, como que a que nós vivemos. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Ano passado morreram 40.000 pessoas. É como se enchesse ali o estádio do Corinthians e jogasse uma bomba. E morreram todos. 40.000 pessoas de morte violenta. E olha que foi um dos melhores anos da série histórica, porque nos anos anteriores eram 60.000. Esse conflito entre Israel e Hamas vai acabar e o Brasil vai ter matado mais gente do que eles naquela batalha. Que lá tem
avião, bomba para tudo que é lado, e aqui a gente mata muito, é muito complicado. Então, louvem a Deus, orem por eles, lembrem-se deles, né? Coloque todos os dias nas suas orações, para que eles realmente sejam usados da maneira correta, para que eles tenham sabedoria no que estão fazendo, que eles sejam protegidos, porque são eles que estão ali na frente para deter o homem mau. Irmãos, e para finalizar aqui, como indivíduos, nós temos que sempre ter em mente o que Tiago diz, lá em 4,17. Aquele que sabe, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Nós devemos sempre buscar fazer o certo. Para finalizar esta mensagem em que eu estou tratando de temas mais práticos, temas do nosso dia a dia, eu gostaria de finalizar com uma citação de Agostinho do livro Contra Fausto, que é o livro 22. E olha o que ele diz, que é muito interessante. Em que consiste o mal moral... em que consiste o mal moral de uma guerra? Será a morte de algumas pessoas que morrerão de qualquer modo para que outras sejam submetidas a um estado pacífico em que a vida possa prosperar? Isso é simplesmente um desagrado covarde, não um sentimento religioso. O mal real na guerra é o amor à violência, a crueldade vingativa, a inimizade feroz e implacável, a resistência atroz, a cobiça pelo poder, entre outras coisas, e se deve impor castigo justo sobre estas pessoas, de maneira que, em obediência a Deus ou a alguma autoridade legítima, o homem de bem deve se engajar na guerra contra a resistência violenta, sempre que se achar em situação de responsabilidade que exija dele que ordene ou execute ações desse tipo. Sendo assim, irmãos, as nossas posições em relação à guerra tem que ser um pacifismo, mas um pacifismo realista. Um pacifismo que entende que, às vezes, para fazer um bem, a gente tem que usar a força. Mas, independente disso, nós ainda temos que mostrar, ser um exemplo para essa sociedade que nós vivemos. Que Deus nos dê sabedoria para que assim nós possamos proceder. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Mais uma vez nós trouxemos uma questão ética, irmãos, e agora nós vamos orar novamente. Orar pelas guerras que estão acontecendo no mundo, pelas guerras que acontecem no nosso país. E vamos orar também, irmãos, por aqueles que estão ali na linha de frente, trabalhando, né, como ministros de Deus, para que a paz seja instituída. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero, primeiramente, Pai, pedir misericórdia e sabedoria, Senhor. Porque essas questões de guerra e paz não são questões que nos deixam em paz, pelo contrário, eles nos trazem diretamente a enxergar o mundo como ele é, que é um mundo violento, um mundo que que jaz no maligno. E nós, Pai, como cristãos, estamos aqui para levar a luz de Jesus, trazer a paz, para levar também, Pai, o seu amor e reconciliar as pessoas contigo. Contudo, Pai, o mundo é violento, a vida é difícil, e por isso, Pai, nós necessitamos, Pai, de pessoas que às vezes, em situações extremas, nós precisamos do uso da força, sejam em guerras,
seja nas questões policiais. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Pai, para que o Senhor sempre nos dê sabedoria, para que nós possamos entrar somente em questões, em batalhas que sejam justas. Pai, que nós possamos agir, Pai, de maneira ética, como verdadeiros cristãos, e mesmo em situações extremas, que nós possamos ser luz. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, pedimos, Pai, para que o Senhor, Pai, esteja guiando aqueles que estão ali na linha de frente, que o Senhor sempre dê sabedoria, os proteja do mal. Pai, também queremos clamar pela paz no nosso país, paz na nossa cidade, paz nesses lugares onde estão acontecendo essas guerras terríveis, onde muitas pessoas inocentes estão morrendo, ou também outras pessoas que não são inocentes, mas por conta porque estão ali ligadas ao pecado, Pai, estão cegas. Deus, em nome do Senhor Jesus, traga paz para Jerusalém, traga paz para Israel, nesse conflito ali com Hamas, traga paz, Deus, para a Ucrânia, na sua luta, pela sua sobrevivência. Se aquela nação perder a guerra, não vai existir mais Ucrânia, não como nós conhecemos. Deus, em nome de Jesus, traga paz ali para aquele local. Traga paz ali, Pai, para aquela região ali do Azerbaijão, ali com a Armênia. Traga paz, Pai, ali para o Sudão, para a Síria, para o Iêmen. Traga paz para o nosso país, porque também nós necessitamos de paz. Ó Deus, em nome de Jesus, nós também queremos fazer um pedido, Pai, especial. Talvez a paz dos homens não seja possível. Por isso nós queremos clamar pela a sua vinda. Pela vinda de Jesus. Maranata, vem Jesus Cristo. Vem Jesus. Nós sabemos que quando o Senhor vier, as espadas serão convertidas em arados. O leão e a criança e o boi pastarão juntos. Não haverá mais essa animosidade, essas guerras, porque tudo vai se fazer novo. Deus, em nome de Jesus, vem Jesus rápido. Vem trazer a sua justiça, porque nós estamos cansados de tanto mal, de tanto sofrimento, Senhor. Deus, nos ajude. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.